alguns pontos importantes de trabalhar. A primeira é os pontos positivos, né? Do ponto de vista positivo, tem medidas aqui contra a corrupção que ele concretiza no projeto e algumas medidas que me parecem que vão facilitar a investigação. Por exemplo, a criação dos bancos de dados, seja do banco de dados balístico, que isso já era uma proposta na lei, mas isso nunca foi implementado, os bancos de dados que capturam DNA, enfim, todas essas medidas que ajudam a investigação e esclarecimento de crimes, me parecem medidas muito propositivas. Obviamente, todos os cuidados de implementação, garantindo a privacidade das pessoas, etc. Tem uma parte aí, sim, bastante preocupante, me parece, que é a discussão em torno da excludente de licitude e legítima defesa. Olhando um pouco o que acontece em relação, e aí especificamente olhando os policiais, me parece que os policiais hoje já têm uma amplitude na lei sobre a legítima defesa e o que a gente observa hoje na prática é que a polícia no Brasil mata muito. A gente teve no ano passado, segundo os dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 5.000 pessoas mortas pela polícia. E dessas, quando a gente olha o que termina num processo de investigação, etc., ele nem é investigado, muitas vezes nem é denunciado, porque de antemão isso já se entende muitas vezes como legítima defesa. Então, qual é a implicação prática que pode ter, inclusive do ponto de vista do discurso, que muda a prática do policial na ponta da linha? Me parece que aqui a nossa necessidade é justamente o inverso. Como é que a gente faz investigação efetivamente para os casos de excesso, para os casos de abuso. E do ponto de vista penal, numa perspectiva mais ampla, tem uma lógica de endurecimento. E me parece que a gente não tem hoje no Brasil os dados para entender qual será a efetividade dessas mudanças. Hoje a gente não consegue entender os dados para entender se as pessoas de fato saem antes do cumprimento da pena, qual quando ele fala ali endurecimento, cumpre mais tempo da pena para poder sair, etc. Tem uma parte importante do projeto que está dedicado a isso e que a gente não sabe ainda qual será o impacto. Então, acho que tem questões ainda que serão amplamente discutidas quando chegarem no Congresso.